Ao identificar os aspectos que considero negligenciados, presta atenção porque eu falei para vocês que eu vou pegar no pé de vocês hoje aqui. Isso aí. A Karen saiu porque senão ia sobrar para ela aqui também. Ah, você acha que eu sou boba? Ao identificar os aspectos que considero negligenciados em um discipulado radical, não devemos supor que eles se limitam às esferas pessoais e individuais. E eu acrescento aqui espirituais ou meramente espirituais. Quando a gente fala sobre vida com Deus, a gente já pensa na hora que tem a ver com oração, jejum, pregação, Bíblia, etc. E não é isso. Não é só isso, certo? Devemos considerar também a perspectiva mais ampla, que é a dos nossos deveres para com Deus e nosso próximo. Esse capítulo trata de um deles, o cuidado com o meio ambiente ou a natureza. Mas calma aí que você já vai entender já. A Bíblia nos diz que na criação Deus estabeleceu para os seres humanos 3 tipos fundamentais de relacionamentos. Primeiro, consigo mesmo, porque ele fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Segundo, entre si, relacionamentos interpessoais com outras pessoas. Terceiro, com a boa terra e as criaturas sobre as quais ele estabeleceu. Vamos lá. Nós precisamos entender que tudo isso foi distorcido através da queda. Quando há a queda de Adão, ali nós vemos que houve uma distorção muito grande em relação a esse entendimento, o entendimento daquilo que deveria ser feito nessas 3 esferas: com você mesmo, com as pessoas ao seu redor e com natureza em geral. Eu quero abordar só 2 desses aspectos aí. Aqui, você tem acesso no livro, está lá no grupo, vai ter acesso bastante aqui, todo esse capítulo que é muito interessante. Mas o primeiro aspecto que eu quero aqui falar com vocês, eu já vou começar pegando no pé de vocês, porque você tem um dia maravilhoso hoje, possa refletir sobre isso, é a relação que nós temos conosco mesmo, tá bem? Você já sabe que nós precisamos ter uma vida espiritual saudável, equilibrada, uma vida emocional equilibrada. É necessário cuidar disso e a gente já tem conversado muito sobre isso aí no nosso grupo de WhatsApp. Nos cursos, você tem que me ouvido falar muito sobre isso nas lives também e tal, então vou deixar isso um pouco de lado. Mas a pergunta que eu faço é: como você tem tratado o seu corpo? Porque você acha que ter uma vida espiritual é você orar bastante, mas não cuida do seu corpo. Paulo vem trazendo a ideia de que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, quer dizer, templo do Espírito de Deus. Deus não vai habitar na gente aqui se não tiver esse corpo. A gente esquece isso. A gente passa reto nisso aí. Por quê? Porque alguns vão para o extremo, né? O extremo de exaltar o seu corpo, de investir tudo aquilo e tal, e o seu corpo, se estiver bem, a alma pode estar ruim, emoções ruins, tudo ruim, mas se o corpo estiver bem, pronto, eu me sinto bem. Alguns chegam para esse extremo, mas outros chegam no extremo, na verdade, de negligenciar o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí a pergunta que fica é: como é que você tem cuidado do seu corpo? Como é que você tem cuidado do seu corpo? Se você parar para analisar, você vai ver que se você não cuidar bem do seu físico, o seu físico vai produzir toxinas terríveis, né? O não cuidar do seu físico prejudica a sua mente e automaticamente é produzido toxinas terríveis. Isso dificulta, não é só questão física não, dificulta a sua maneira de pensar, de refletir, de raciocinar, de ter respostas. Isso vai dificultar a sua intelectualidade, automaticamente vai dificultar o equilíbrio emocional dentro de você também. Tem pessoas, por exemplo, uma das formas de você tratar a questão da depressão, transtorno de ansiedade, etc., é fazendo caminhadas, é fazendo exercício, porque tem as suas funções fisiológicas também. E elas são interligadas com a nossa vida emocional e espiritual. Não dá para separar isso. Então, se você não presta atenção em cuidar melhor do seu organismo, do seu corpo, você não está sendo um discípulo de Jesus. Não está sendo um discípulo de Jesus.
Porque não está cuidando daquilo que é essencial. Olha só, eu fiquei cerca de 16 para 17 anos sem tomar uma gotinha de alguma coisa gelada ou um sorvete que fosse. Sério mesmo. Fiquei todos esses anos. Por quê? Porque eu pregava mais de 300 vezes por ano. Dava aula, viajava para lugares de 50 graus positivo, depois ia para um lugar de menos 30 graus, viajando muito para lá e para cá. Então eu fazia o máximo para me cuidar. O máximo. Todas as viagens minhas, levando sempre um tênis para eu dar uma corrida também, etc e tal. E às vezes nadava, sempre jogando e tal, sempre me mantinha ativo. Por quê? Porque se essa máquina não funcionar, olha só, eu tive uma reação alérgica esses dias, ok? Uma reação alérgica, não tinha como eu controlar isso aí, tem como eu tratar isso. Apareceu, o clima aqui mudou, etc e tal, muita umidade agora, e aí a minha voz foi. Quer dizer, se eu não cuidar agora disso, eu não falo com você. O que vai adiantar todo o conhecimento bíblico, todo o conhecimento acadêmico, todas as experiências que eu tive até hoje? O que vai adiantar se eu não estiver bem para transmitir isso para você? O que vai resolver? Quantas pessoas eu vou conseguir socorrer se eu estiver numa cama de hospital? Porque eu não cuido do meu físico. Quais os objetivos que Deus traçou dentro do meu coração eu vou conseguir viver e cumprir? Se eu tiver que viver à base de remédios, à base de internação, não consigo fazer isso e aquilo e tal. Quer dizer, eu limito muito mais. Eu não estou dizendo que uma pessoa que está passando por enfermidades não vai ser usada por Deus. Não é isso, mas você limita muito mais. Muito mais. Isso é fato. Então, se você tem propósitos, ou está construindo propósitos, se você tem objetivos que têm a ver com sua família, o reino de Deus, etc., ou profissionais, cuide-se. Quem não se cuida, na verdade, não está pensando na família. Não está. Uma pessoa que não cuida de si própria, do seu organismo, não ama a sua família. Não ama a sua família. Você pode falar, você pode ficar bravo comigo. Eu imagino que hoje várias pessoas vão ficar bravas comigo, etc. Não há problema, tá bem? Mas não ama a sua família se você não cuida de si próprio. Não ama. Não ama. Olha, eu coloco um ponto de interrogação muito grande sobre amar a Deus. Porque se você não consegue se relacionar consigo próprio, cuidar disso aqui que você vê, que você toca, que isso aqui te beneficia e te prejudica instantaneamente. Se você não consegue se relacionar bem com isso, como é que você vai se relacionar bem com Deus que você não vê, você não toca e às vezes nem sente? Como é que faz? Então pare e reflita um pouco. Pare e reflita um pouco. Pessoas que são circunstanciais, pessoas que são dominadas pelas emoções, etc., são pessoas que normalmente querem resposta rápida para tudo e não conseguem cuidar de si próprio. Vou dar meu exemplo. Eu faço as minhas corridas toda semana, né? Aqui eu pedalo, né? Porque aqui o clima é muito diferente e tal. Mas eu pedalo, jogo bola toda semana, jogo futebol toda semana, corro e pedalo. Ok? Às vezes só dá para jogar futebol e dá para correr um pouco, mas sempre procuro fazer essas coisas. Dependendo do lugar que eu tô, tal, gosto de nadar também. Enfim, mas é importante a gente cuidar. Encontre alguma coisa. Ah, mas é ruim. É verdade. Pior ainda é ficar numa cama. Pior ainda é ficar limitado. Pior ainda ao invés de você ofertar para missões, você tem que ficar comprando remédio. E eu não estou falando de questões meramente espirituais, não. Mas como eu te disse, tudo isso influencia. Tem gente que quer tratar transtorno de ansiedade, mas não consegue dar uma caminhada. Ele acha que o remédio vai resolver tudo, ou a oração. E quando você se disciplina 30, 40 minutos todo dia, eu vou dar uma caminhadinha tal, você está automaticamente, direcionando o seu organismo a produzir neurotransmissores que vão trazer para você muita melhoria em relação ao transtorno de ansiedade, que vão eliminar toxinas, que vão produzir ocitocina, serotonina, vão produzir vários neurotransmissores aí fundamentais. Quer dizer, Deus deixa um corpo, a nossa vida, para que nós possamos cuidar. Então há uma responsabilidade do discípulo radical em cuidar de si próprio. Quando eu cuido de mim mesmo, eu estou cuidando da minha relação com Deus, eu estou cuidando da minha relação com o próximo, e eu estou me preparando ainda mais para aquilo que o Senhor quer colocar na minha responsabilidade ou me dar.
Então pare e reflita um pouquinho sobre isso, tá bem? O segundo aspecto aqui que ele aborda no capítulo 4 é o cuidado com a natureza. Como é que a gente se relaciona com esse planeta? O cristão ele é muito espiritualista em muita coisa. Muito espiritualista. E esquece que existe um planeta todo aí. Qual que deve ser a nossa atitude em relação à Terra aqui, por exemplo? Vamos lá, a gente tem que evitar algumas coisas. Evitar, na página 45 aqui, evitar a deificação da natureza. Quer dizer, você conhece os movimentos panteístas? Tudo é Deus. Tudo está na energia do mundo, do sol, a natureza e tal. Isso aí é uma coisa que é você tornar a natureza um Deus. Como você vai pegar, por exemplo, o hinduísmo é panteísta. Quer dizer que tudo... Você viu um adesivinho que tem no Brasil aí? Tudo Deus. Isso é um adesivo panteísta. Se você tem esse adesivo no seu carro, bem-vindo. Você faz parte do movimento panteísta, que tudo é Deus. Não, Deus é uma pessoa. Tudo foi criado por Deus. Ok? Mas Deus é uma pessoa. Não é tudo Deus, não. Nada disso. O rio não é Deus. Os hinduístas lá na Índia, por exemplo, eles acreditam que o rio Ganges é um Deus. Ok? Ele é um Deus. Complicado. Complicado, né? E eu até fui estudar uma época a respeito do rio Ganges, né, para identificar por que aquela população não morre com uma pandemia violenta aí, porque é um rio muito sujo, tem muita sujeira que é jogada lá, corpos se decompõem, pessoas morrem, como o rio é o Deus para eles, eles colocam o corpo da pessoa lá para se decompor no rio, e ao lado tem gente tomando banho e bebendo aquela água. Rio Ganges lá é terrível, né? Eu fui estudar a respeito. Por que não há uma multidão de gente morrendo por causa disso aí, né, nesse rio? Aí eu descobri que anos atrás foi descoberto uma superbactéria, foi até um inglês que descobriu, uma superbactéria nesse rio. Qualquer outra ela destrói. Aí isso potencializa a ideia de que esse rio é um deus para eles. Por quê? Porque ninguém morre ali, mesmo com tudo isso aí, ninguém morre. O rio que é Deus, ele elimina todas as coisas ruins. Olha que terrível que é. Esse é um extremo em relação à natureza. Né? Eu não estou falando de criar-se ONGs em defesa da Amazônia, porque essas ONGs aí nada fazem em relação à Amazônia, ok? É só para tirar dinheiro, com toda certeza. Eu conheço muito bem essa questão, tanto no Norte como no Nordeste, ok? Há 20 anos sempre tive ONGs nessas regiões aí, sei como é que funciona e sei que rola muita grana. Não estou falando sobre isso, mas estou falando sobre o cuidado que nós temos que ter em relação à natureza mesmo. Então, a gente tem que evitar endeusar a natureza, ao mesmo tempo explorar ela exaustivamente. Tem gente que não tem limites para explorar a natureza. Tem gente que destrói tudo, acaba com tudo, não está nem aí com nada. Para alguns, ser cristão é ser contra o cuidado à natureza e pelo contrário. Agora você vê que geralmente uma pessoa que é contra ou que não cuida da natureza é uma pessoa que não cuida de si próprio, não consegue cuidar do seu próprio corpo, do seu próprio organismo. Então, um discípulo, ele pensa nessas questões também, porque ele é um cidadão, não apenas um cidadão do reino de Deus, mas ele vive neste mundo ainda e deve portar-se como tal. Ele tem uma mentalidade. Deus deu a terra aqui para que a gente cuidasse, o ser humano cuidasse. O terceiro relacionamento correto entre os seres humanos e a natureza é o de cooperação com Deus, que ele coloca aqui, que é esse cuidado. Lembra lá em Gênesis o que acontece? Gênesis 2, ele criou a terra, mas disse para ela se sujeitar ao ser humano. Ele plantou o jardim, mas colocou Adão nele para cultivar e guardar. Então, o que Deus criou fica à nossa disposição para isso. Agora eu vejo hoje uma igreja que é, em grande parte, né, se nós colocarmos a igreja evangélica, porém, em grande parte, ela é omissa às questões da própria natureza. Ela não olha só como é que funciona. Você vai num culto evangélico, presta atenção no que eu vou dizer. Você vai num culto evangélico, você sai de lá, você encontra papel de bala e lixo jogado dentro do templo. Eu fico tentando imaginar que espírito é esse que habita na pessoa que joga lixo dentro do templo. Se faz isso dentro do templo, imagina na rua. E a pessoa acha que ser cristão, ser um discípulo de Jesus, é ser uma pessoa que ora bastante. E não é. Ser cristão é ser prático, é ter vida no dia a dia.
Se nós não conseguimos cuidar do jardim que Deus nos deu para cuidar, a gente vai cuidar do quê? Fala para mim. Eu quero ir para as nações, mas não consegue cuidar da cama. Se você tem filho e o seu filho não é capaz de arrumar a cama que dorme, você tem que começar a discipular ele urgente. Porque se ele não tem noção de cuidado do lugar que ele dorme, como é que ele vai ter noção de cuidado sobre coisas mais complexas? Que a sua própria vida emocional e espiritual, o outro, o próximo, o mundo aí fora, como é que... Não vai ter nunca. Então pare e reflita um pouquinho. Pare e reflita um pouco sobre isso. Esses capítulos falam muito sobre isso. Né? Aborda aqui, por exemplo, 4 tipos de análise que devem ser feitos. Sobre o crescimento populacional, quase 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Fala sobre a perda dos recursos naturais, o descarte do lixo, mudança climática. Tudo isso para a gente passa desapercebido. E no final ele diz assim, olha, o que o discípulo radical pode fazer para cuidar da criação? No passado, os cristãos eram instintivamente interessados nas grandes e urgentes questões de cada geração. Isso inclui os males causados por doenças, ignorância, escravidão e muitas outras formas de brutalidade e exploração. Os cristãos têm defendido a causa das viúvas, órfãos, dos refugiados, dos prisioneiros, dos doentes mentais, dos famintos e, mais recentemente, têm aumentado o número daqueles comprometidos em fazer da pobreza um passado. Desejo ecoar a eloquente conclusão de Chris Wright. É totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são seus discípulos ou discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra, que carrega seu selo de propriedade. Eles não se importam com o abuso que a terra sofre e realmente considerando seus estilos de vida esbanjadores e por demais consumistas, conspiram contra isso. Deus deseja que nosso cuidado com a criação reflita o nosso amor pelo Criador. Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Qual a relação que nós temos com isso? Agora, não são questões meramente superficiais o que eu estou dizendo para vocês. Tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Se você é uma pessoa que se alimenta mal, você precisa se relacionar melhor com Jesus. Se você é uma pessoa que se alimenta mal, se você é uma pessoa que não cuida da sua saúde, se você é uma pessoa que não tem cuidado realmente daquilo que acontece ao seu redor, que esquece que vive num planeta Terra. Pense comigo, um cara que quer ser campeão mundial de atletismo, ele come qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer jeito? Não. E quando eu digo comer qualquer coisa, o tipo de alimentação que se tem hoje é absurdamente horrível. E aí depois a pessoa, ela não vai bem, o físico não vai bem, não responde bem, aí ela vai fazer o quê? Vai pedir oração. Porque na concepção dela, Deus não liga para essas coisas. Se alimenta de fast food durante o ano inteiro, aí começa a ter alguns problemas, e aí ela vai para Deus para orar. Eu sei que muita gente ouve eu falando isso aqui e pensa que isso não é espiritual. Mas a pergunta que eu faço é: quem vive com problema de saúde vai ser útil aonde? Vai ser útil aonde? Uma pessoa que está em coma no hospital consegue produzir o que por reino de Deus? Aliás, consegue fazer o que com seus filhos? Tem pais hoje em dia que não conseguem brincar com os filhos porque a saúde não permite, cansa muito rápido. Tem gente que se mata de trabalhar para dar uma boa estrutura para a família e esquece que se ele não cuidar da saúde, ele não vai nem conseguir fazer isso daqui a pouco porque ele não vai estar presente mais. Tudo isso tem a ver com ser discípulo de Jesus.
Viver com Jesus tem a ver com uma transformação completa na nossa vida. Não é aquela transformação da gente fazer oração, não. Eu sou discípulo de Jesus, agora eu tô orando mais, agora tô orando todo dia agora, viu, pastor? Tô orando todo dia, ó, Everton, ó. Não é isso que é ser discípulo de Jesus. Não é isso. Eu não sei qual é o prazer que se tem em não se cuidar. Aí Teixeira coloca, Senhor, sara essa nação. Então, esse é um texto do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, Teixeira, nós temos o Espírito Santo para tomar as decisões sobre a cura. Isso significa que eu tenho que ser a cura que eu espero da nação. É uma grande falácia, é uma grande mentira pensar que nós vamos orar e Deus vai curar o Brasil. É uma piada isso, gente. É uma piada, mas esperar o quê, né? Esperar o quê do povo evangélico que não conhece o mínimo da Bíblia? O mínimo da Bíblia, não sou eu que estou dizendo isso aí, as práticas evangélicas dizem isso todos os dias. Né? A pessoa tem obesidade mórbida, não se cuida. Ah, mas ela tem problema, é por isso que ela tem. Então se cuide o triplo. Aí depois ela quer orar pela nação. Olha que incoerente. Você não cuida de você, mas está clamando para Deus agora cuidar de tudo. Que incoerente isso. Teve uma live que eu fiz esses dias que eu falei sobre coerência. O pensamento cristão é um pensamento coerente. Muita gente ficou bravo comigo com essa live, parou de seguir, me xingou no privado e tudo, porque eu falei sobre questões políticas também, como nós temos que ser coerentes com os nossos valores, princípios, com a Bíblia, em ter a Bíblia realmente como principal fonte de informações sobre Deus. Mas a galera não, ela tem o quê? Os misticismos por aí, ó. Pega um texto aqui, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu orarei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Tá escrito em Crônicas 7,14 aí, tá vendo? Agora vamos orar, vamos clamar, porque Deus vai fazer isso com o Brasil e tal. Gente, pega o contexto, não tem nada a ver com isso. Socorro para quê? Deus não vai abençoar uma nação, Deus abençoa pessoas. Deus não abençoa CNPJ, Deus abençoa pessoas. Deus não abençoa denominações, Deus abençoa pessoas. Deus não abençoa por coletivo. Ah, mas aconteceu isso aí. Me fale um texto no Novo Testamento. Um texto no Novo Testamento que teve algo semelhante a isso. Um texto. Só um. Só um, não precisa ser 10, não, histórias, não. Um texto no Novo Testamento. Você vai pegar Antigo Testamento, onde o governo era teocrático, onde Deus governava um povo através de homens que ele levantava pontualmente. Há um contexto completamente diferente. Em Cristo, no Novo Testamento, já não existe isso. Agora nós precisamos entender ou definir, na verdade, né? A Bíblia é suficiente como fonte de informação sobre Deus e de como eu devo viver, ou eu vou pegar livros místicos evangélicos que ensinam um monte de merda que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. E vocês que me conhecem sabem que meu linguajar é esse mesmo. Eu não fico passando paninho aqui não e fazendo... Meu linguajar é esse mesmo. Eu disse para vocês que hoje eu tinha um assunto sério para tratar com vocês que tem a ver com o nosso dia a dia. Nós precisamos ser a transformação que a gente espera. Nós precisamos pontuar isso. E eu repito, se não conseguimos cuidar de nós mesmos, como dizer que Deus vai cuidar de tudo? Isso é incoerente. Isso é incoerente. Maravilha, Maria Socorro. Deus abençoe. Estamos juntos aqui. Nós precisamos ter coerência e ter amor a Deus. Jesus disse, eu vim para os fracos, doentes e oprimidos. Exato, mas ele nunca falou para a gente ser fraco, doente e oprimido. Ele nunca falou para a gente ser. Pelo contrário, ele falou para a gente ser sal. Ele falou para nós sermos luz.
Falou que nós teríamos rios de água viva dentro de nós. Falou que nós seríamos o quê? Representantes dele, que seríamos os fortes não precisam, mas aqueles que têm Cristo se tornam fortes. Pronto, agora você pegou. Aqueles que têm Cristo se tornam fortes. O problema é que aqueles que dizem que têm Cristo são lixo. São lixo, porque não tem uma vida emocional equilibrada, não tem uma vida espiritual saudável, uma vida física horrível. Qual é a diferença que o Espírito de Deus faz estando em mim? Se eu continuo vivendo a mesma vida sem Cristo, qual é a diferença? Se eu não cuidava do meu corpo físico antes, e agora com Cristo eu não cuido também, qual que é a diferença então? Se eu não cuidava das minhas emoções antes, e agora eu também não cuido, qual é a diferença então? A diferença é que o seu nome foi escrito no livro da vida. Quem disse isso? Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina, a Bíblia ensina que nova criação ou nova criatura eu passo a ser. Eu não passo a ter um nome escrito no livro da vida. Eu passo a ser uma nova criatura. Quando fala sobre o nome escrito no livro da vida, está falando sobre o final da minha vida. O nome foi escrito. Não está falando sobre agora, aceita Jesus e o nome é escrito e acabou e pronto, a vida cristã é essa, seu nome escrito no livro da vida. Não está falando isso não. Isso é uma heresia grotesca. Se Deus me deu vida e eu encontrei com Ele agora, vivo com Ele agora, então há uma transformação agora, genuína, verdadeira, poderosa. Aquele que era já não é mais, aquele que fazia já não faz mais. Há uma renovação do nosso entendimento. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz o quê? Hoje eu estou estendendo um pouquinho mais aqui, porque é feriado para vocês aí, tá? Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso acontece por essa renovação do nosso entendimento. Agora a pessoa vai para Cristo, ao invés de ela se tornar um discípulo radical, ela se torna um religioso evangélico, um religioso católico, que só vai para o culto e só sabe fazer uma coisa, a oração. Porque ele aprendeu que a oração é a chave da vitória. Teixeira, eu vou te dar um conselho. E aí tem uma galera aqui que pode te aconselhar também em relação a isso. Entre para o detox. Porque esse texto que você colocou aí, eu já dei um estudo sobre ele aqui. Não tem nada a ver com isso que você está dizendo. Cansados e sobrecarregados, no texto de Mateus ali, tem a ver com a religiosidade. Tem absolutamente nada a ver com isso que você está dizendo. Tá bem? A gente estuda a Bíblia sempre aqui. Então, entre para o detox, conheça um pouco. Aí depois se você não gostar, você joga fora. Mas vale a pena. Ok? Inclusive, um aviso para vocês aqui. Se você quer entrar para uma comunidade no WhatsApp que tem interação, reflexões, estudos, a gente tira dúvida e tal, entre para o Detox Religioso, que é um curso que nós temos. Você vai dar uma oferta lá para os nossos projetos de ajuda humanitária, de missões e tal, e vai entrar. Lá você vai ter acesso, além de mais de 40 aulas online, que você vai poder assistir, vai ter a aula, uma comunidade no WhatsApp exclusiva. Ok? Exclusiva. Onde a gente tira dúvidas, conversa, orienta, onde tem orientação espiritual, emocional também. Vai ter acesso aos encontros que a gente realiza numa outra plataforma que você olha para mim, eu olho para você também e tal. Ok? Periodicamente a gente tem encontros assim. Vai ter acesso a um Telegram com outros conteúdos específicos. Quer dizer, você tem acesso a muita coisa ali. Tá bem? Então, entra pro Detox, tem um link aqui na bio. Você pode fazer parte aí junto com centenas de pessoas que já estão. São cristãos que não vivem fundamentados em denominação, não vivem fundamentados numa religião, mas que querem cada vez mais desconstruir isso que a religião traz e construir uma vida saudável, equilibrada, fundamentada em Cristo realmente. Que entende as suas limitações, mas entende quem é nessa terra. Entende por que eles estão aqui. Jogados para fora são esses. Aqui o canal chama Jogados para Fora por isso. Nós somos jogados para fora do sistema do mundo e do sistema religioso, mas somos cristãos, fervorosos, amamos a Deus, amamos o próximo, desenvolvemos muitos projetos de ajuda humanitária. Eu estava agora há pouco numa reunião conversando sobre projetos dentro do sertão do Nordeste. Eu morei muitos anos dentro do sertão do Nordeste, embora hoje não more no Brasil, mas morei muitos anos. Tudo isso tem a ver com a vida cristã. Mas o foco hoje aqui, para ser um discípulo radical,
Você tem que aprender a cuidar de si próprio. Tem que aprender a cuidar da natureza. Senão não vai rolar. Enquanto nós aceitarmos a ideia de que nós somos mesmo aquele coitadinho, pobrezinho, desgramado, porque Deus fez assim e tal e pá. Esse espírito de autocomiseração. Olha como a gente tem extremos. Olha como a gente tem extremo. Um extremo são os donos. Deus está aqui para me servir, ele faz tudo porque eu falo e acontece e tal. Esse é o extremo do endeusamento aí dos pastores e bispos e apóstolos e etc e tal. E vocês que não me conhecem, eu estou no ministério há mais de 20 anos. O outro extremo é o espírito de autocomiseração. E ó, eu estou ficando mais aqui, eu espero que vocês curtam aqui, viu, pessoal? A gente está no 12.4 ainda. Estou ficando mais com vocês aqui, pensei que vocês iam dar um grauzinho a mais. Bora lá, pessoal, vamos curtir, jogados. Bora, feriado pra vocês aí, ué. Tô aqui, minha garganta já tá... Tive uma reação alérgica esses dias aí, tô cuidando dela. Hoje consegui entrar, tô aqui. O outro extremo é o espírito de autocomiseração, que geralmente ele vem pelo seguinte pensamento: quanto mais desgraçada é a minha vida, mais de fé eu tenho. Quanto mais sofrimento eu tiver, mais Deus vai estar comigo. Afinal de contas, né? Ele veio para os doentes, né? Então eu tenho que ser um doente. Ele veio para os fracos, então eu tenho que ser um fraco. Mas o contexto não é esse. A questão é o que acontece na minha vida depois que Cristo entra. O que é que acontece na sua vida depois que Cristo entra? Esse é o ponto. Tem um vídeo meu lá no YouTube, tem um link aqui para você acessar o canal do YouTube, se inscrever lá e assistir. Tem um vídeo que eu falo assim, olha, eu nasci assim, é o tema do vídeo. Será? Que as pessoas falam, eu nasci assim, porque a família, porque não sei o que e tal, eu nasci assim e tal, eu sempre aprendi assim e tal, tal, tal. Não há problema nenhum de você ter nascido da forma que você nasceu. Não há problema nenhum. Você pode ter nascido situação terrível, ter aprendido isso, não há problema nenhum. A questão é o que acontece na sua vida depois que você nasce de novo. Porque a relação com Deus não é antes, não é como você nasceu, é como você passa a viver depois de nascer de novo. Ah, mas eu nasci assim, né? Tem a galera aí que fala sobre homossexualidade. Eu nasci assim. Ah, é? Não vou nem discutir isso. Eu sou profissional de psicologia e psicanálise, não vou nem discutir essa questão aí, tá? Tá bom. Você nasceu assim? Tudo bem. Tá bem, então. A questão é, o que vai acontecer agora que você nasceu de novo? Porque a pessoa nasce de novo e ela não se torna um discípulo radical. Ela simplesmente continua vivendo a mesma vida, do mesmo jeito, com o mesmo pensamento, mas agora é evangélica. E ela acha que ter o selo evangélico é o passaporte para o reino de Deus. A Ângela dizendo que assistiu esse vídeo, muito bom esse vídeo. Ela falou, legal, Ângela. É uma paulada, né? É uma paulada. Jó, antes de passar pelo que passou, o Érico colocando aqui, ó. Tinha muita grana e era extremamente bem sucedido. Não precisou falir para crer e ficou firme em todas as circunstâncias. Pois bem, tem gente, né, que espera ficar ruim para depois crer. O Jonathan deu aqui uma ênfase aqui no nascer de novo, que é necessário. A grande questão é nascer de novo. A Usana, se não for para a igreja por amor, vai pela dor. Massamaca! Gosto muito dessa live. Legal, Usana, cuidar de mim para cuidar do outro. Exatamente. É, exatamente. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? Eu quis conversar com vocês, fiz questão de conversar com vocês sobre esse capítulo aqui do livro do John Stott. E o livro, né? Tá lá no grupo também. Então, se vocês entrarem no Detox, vão ter acesso depois ao livro também e tudo, né? E aí, essa série que eu tô fazendo aqui vai entrar logo no Detox já também, toda essa série. Aqui, esses comentários que a gente está fazendo, os devocionais com o livro. Então, fantástico. Fantástico. Eu quis abordar isso com vocês para trazer vocês um pouquinho mais para o planeta Terra. E quebrar esse paradigma, como a gente sempre faz quebrando paradigmas, de que vida espiritual tem a ver com oração só. Não. Se você é o tipo de pessoa que joga papel no chão ainda,
alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Eu não sei o que ainda, mas está errado. Se você é o tipo de pessoa que não consegue controlar a sua boca no que você vai comer e está ferrando o seu organismo, Coca-Cola direto, alguma coisa está errado. Se você tem aí pré-diabetes, mas fica se entupindo de açúcar, você tem alguma coisa errada. Se você tem gordura no fígado e não toma cuidado com aquilo que você come e não faz exercício físico, nada, alguma coisa está errado. Ou Jesus é um tremendo de um panaca dentro de você, que não muda nada, que não traz a consciência mínima de saúde. Massa vaca, como faço para entrar no detox? Tem um link aqui. Você vai clicar, vai estar escrito lá, detox. Clica nele, vai abrir uma página. Você dá uma olhada nessa página, ok? E aí você faz uma oferta para os nossos projetos missionários de ajuda humanitária, ok? Aí você vai seguir os passos lá e vai receber no seu e-mail. Aí olha na caixa de spam, tá bom? Porque às vezes vai para o spam. O seu e-mail manda para o spam às vezes. Vai receber lá um link, login e senha. E aí você acessa. E lá dentro, massa vaca, lá dentro tem primeiro, né, comece por aqui, segue os passos lá. É só seguir os passos, tudo muito simples. Você vai clicar lá, aí vai ter o acesso já para a comunidade Discípulos Radicais. Tá bem? Comunidade lá no WhatsApp, Discípulos Radicais. Essa comunidade vai pegar fogo agora, se Deus quiser. No bom sentido. Quanto tempo de acesso no detox? Por enquanto, vitalício. Tá bem? Não tem nada, né? Por enquanto. Até meados do próximo ano aí, não mudará nada. A gente, não sei se no futuro vai ter alguma mudança, né? Mas pelo menos um ano você tem acesso aí tranquilo. Beleza? Sem problema algum, tá? A gente não tem pensado em mudar isso, não. Ok? Até porque a gente tem uma escola depois, chamada Escola Divergente, que aí são questões muito mais aprofundadas também. Aí, mas tem que começar pelo detox, tá bem? O bom é começar pelo detox mesmo, é onde você começa a desconstruir muita coisa. Tá bem? Osana, já fiz o detox e vou fazer novamente. Receber para doar, aprender para ensinar. Puxa vida, Osana, show de bola. Que benção. Ô, Jonathan, falando da escola divergente. Aí a batata assa. Ô, Érico, duvido você demorar mais de 30 dias para terminar. Se quando começar, não para mais. Tem sido uma benção, pessoal. É isso aí, ó. Quanto tempo acesso? Já respondi. É isso aí, ó. Se vocês não entraram no detox ainda, entrem no detox. Ok? Entrem porque é uma ferramenta diferenciada, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Pode procurar, tá? Não é comercial, não. Eu falei já pro pessoal que eu sou ruim para fazer comercial. Preciso melhorar isso aí. Mas você não vai encontrar nada, assim. Nada. Pode procurar. Se tivesse, eu teria me unido à pessoa que tinha feito, ao invés de fazer. Como não tinha, a gente fez. Tá bom? Então, mas procure. Gastem um tempo aí, vai pra internet, entra tudo de live aí, procure algo que seja no mínimo semelhante. Você não vai encontrar. Tá bem? Até porque nós não temos nenhum tipo de fundamento denominacional para nada disso. Ok? E são mais de 20 anos de ministério, são mais de 20 anos no campo missionário aí, em mais de 40 países, pastoreando, cuidando, formando missionários, outros pastores, obreiros, etc. e tal. Tudo isso de forma equilibrada, né? Porque nós envolvemos questões psicológicas também. Enfim, a ideia é ajudar você a desconstruir e começar a se fundamentar, para depois avançar mais. Ok? A Rosana falando que mudou, virou a chave dela. Ó, 6 minutos aqui a gente encerra a nossa live de hoje, tá? Com uma oração. Olha, hoje eu fiquei aqui um bom tempo com vocês. Normalmente, terça e quinta de manhã aqui, eu fico 30 minutinhos só. Mas eu fiquei mais porque é feriado de vocês aí, então, já que vocês pediram, né? O Jonathan aqui deu a sugestão aqui e eu aceitei. Valeu, Jonathan. O Érico, por aí, eu queria uma empresa diferente, não encontrou. Então, abriu a dele, pronto. É por aí mesmo, né? A Ângela colocando, é verdade, não tem nada igual. Colocando aqui. Pois bem, ó. Eu não falo que é melhor do que os outros, mas não tem. Igual não tem. Não tenha dúvida. Vamos fechar nos 20k aqui, Jonathan, então? Ó, Jonathan chamando vocês aqui para chegar nos 20k. Para isso, ó, dedo na tela, para curtir, porque daí você faz a plataforma entregar mais também. Ok? A gente tem que entender o seguinte, ó. Deus
Se Deus te salvou, Ele te potencializa para você viver aqui. Então, jogados para fora, né? Ou os discípulos radicais não são aqueles que ficam, porque a igreja está se corrompendo, está complicado, está difícil, porque hoje em dia só fala de política, de dinheiro, das campanhas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O discípulo radical não é esse. O discípulo radical é aquele que identifica isso e vai lá e vai fazer outra coisa diferente. Esse é o discípulo radical. É aquele que não aceita isso aí e fica, vamos orar, né? Não, que vamos orar uma pinóia, rapaz. Orar, eu estou orando sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, orar sem cessar. O que nós precisamos fazer agora é mudar, é transformar, é fazer, é desenvolver. Se não tem, a gente cria. Por exemplo, olha só. Não tinha uma organização, um projeto específico para cuidar exclusivamente de missionários latinos que atuam em regiões inóspitas da África, Oriente Médio, Ásia. Não tinha? Ok, então estamos criando. Pronto. É assim que funciona. Não tem projeto, não dá para... tá bom, então a gente vai buscar em Deus aí, vamos criar, vamos fazer. Acabou. É assim que funciona, meu queridão. Tô de passagem nesse mundo aqui, tô de passeio. Bora fazer, se não tem, a gente vai lá e faz. Nossa, que prepotente. Você pode achar o que você quiser, mas a Bíblia diz que há poder dentro de mim, o Espírito Santo me dá poder. Agora, quer dizer que vai dar certo todas as coisas? Não, mas quer dizer que eu vou identificar e vou para cima. E você tem que ir para cima. Mas eu ainda não me acho preparado. Você é mais preparado do que quem não sabe nada. E eu não penso isso agora, depois de 20 e tantos anos. Eu penso isso aí desde o início. Eu me converti sozinho lendo a Bíblia. E no dia seguinte eu fui pregar para as pessoas. Eu ia para as praças pregar, sem saber quase nada da Bíblia. Eu só sabia a história de Jesus que eu estava lendo ali. Estava lendo Mateus, estudando Mateus, sozinho, sem igreja, sem denominação, sem nada. Eu ia para pregar para as praças. Subisse num banco lá e ia falar sobre a história de Jesus que eu estava lendo aqui. Por quê? Porque eu criei. Eu acreditei nisso. Que quando eu nasci de novo, o Espírito de Deus começou a habitar dentro de mim. E Ele me dá poder. Agora, se você não crê nisso, acho que você tem que rever a sua vida de discípulo, de cristão. Porque o discípulo radical, ele não é assim. Ele não é assim. Então pare e reflita um pouco. Quem você tem sido diante desse planeta? E se eu fosse escolher uma coisa hoje para pegar no seu pé mesmo, essa coisa é: cuide da sua saúde. Tenha moderação. Tenha equilíbrio. Vamos orar, Papai do Céu. Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome. Papai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Obrigado por tudo, Senhor. Eu tenho um pedido ao Senhor, ó Deus, que é: nos dá consciência, Senhor. Nos dá consciência de quem nós somos, da nossa identidade no Senhor. Consciência, Deus, em nós nos cuidarmos mais, em cuidarmos mais de nós mesmos. Consciência daquilo que acontece ao nosso redor, para que possamos ser cidadãos responsáveis, exemplos, para que possamos ser discípulos, seguidores e radicais, aqueles que não negociam seus princípios e valores. Ajuda-nos, cada um que está aqui, Senhor. Deus, que o Senhor dispense a tua bênção, que o Senhor dispense a tua sabedoria, que o Senhor dispense, ó Deus, a tua presença, Senhor. Eu sei que há irmãos aqui passando momentos difíceis. Eu sei que algumas coisas que eu falei aqui, ó Deus, chegou como uma bomba no coração de algumas pessoas. Mas o teu Espírito pode traduzir tudo o que eu falei, para que a graça do Senhor seja manifestada. O teu Espírito pode fazer com que tudo isso que foi falado aqui seja uma orientação clara para o coração de todos. Eu tenho limitações, Senhor, mas o Senhor usa até as minhas limitações para alcançar o coração das pessoas, Deus. Eu peço que o Senhor use dessa forma, em nome de Jesus, Senhor. Em
Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém, Senhor.